A paz seja convosco. O vídeo hoje é sobre o caso do R, no nome do Todo-Poderoso. Vou começar com uma citação lá no Salmo 106, versículo 8. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Oi, meu nome é Alexandre, eu sou estudante da palavra e eu gostaria de compartilhar alguma coisa convosco. Porque existem muitos erros nas escrituras, principalmente porque foram feitas por homens e todos os homens são falhos. A palavra mesmo fala sobre isso. E eu quero falar sobre o caso do R no aramaico ou no hebraico, as línguas antigas, porque as origens são as nossas raízes. Nós devemos buscar as raízes. Se o homem não sabe da onde ele veio, como ele sabe para onde ele vai? E principalmente aonde ele está agora? É necessário a gente buscar as raízes para poder conhecer ao Criador e, por conseguinte, a nós mesmos. No caso, eu quero abordar sobre o nome. Antigamente, existem vários nomes, o nome do Salvador no original, muita gente fala Yehoshua, Yahushua, Yahushua, No caso do R, eu quero falar sobre uma maneira simples, para todo mundo entender, que você mesmo com a sua Bíblia, você pode ver aí. E está escrito aqui em Juízes 6, Vamos começar falando sobre Juízes 6, versículo 25, vamos começar do versículo 25, falando sobre Gideão. Gideão, ele tinha um lagar, e lá ele plantava, só que ele era o mais pobre, como a palavra fala. E veio Malaque, conhecido como anjo, A palavra anjo significa mensageiro, que no aramaico e hebraico é Malaque. Tanto no livro de Malaquias está escrito, significa mensageiro de Yah. Então o Malaque chegou diante dele e falou que ele venceria os midianitas, Então, como isso aconteceria? E qual é o significado do seu nome e dos nomes que vêm a seguir? O que está escrito aqui? Aconteceu naquela mesma noite, capítulo 25, capítulo 6, versículo 25 do livro de Juízes. E aconteceu naquela mesma noite que o Yah lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é o de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Yah, teu Elohim, Alaim, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e o ofereças em holocausto com lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez com que como o Yah lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Joás é uma corruptela do nome Joás, que significa a força do Yah. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-ei-vos? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram
Jeru-Baal. Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram a acampar no vale de Israel. Então, irmãos, vemos aqui que ele fala que passaram a chamar Gideão de Baal contenda, né? A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é, primeiramente, o nome de Baal, né? Porque o nome de Baal, qual é o significado dele? Acredito que todos já sabem, que seja notório, né? Mas, só para falar alguma coisa, para não ficar só por ficar, vamos ver o que significa o nome de Baal. Aqui você tem o dicionário John Davis, né? Na página 140, se não me engano, vem falando sobre Baal. E o que ele fala? No hebraico, senhor, proprietário ou marido, né? Então você vê que o Deus Sol, exibindo os diferentes aspectos da energia solar, cujo centro da adoração era a Fenícia, de onde se irradiou para os países vizinhos. Sua ação como Deus estava ligada à fertilidade, germinação, crescimento de lavouras e rebanhos e até da família. Por isso, em tempos de fome ou pestes, a família oferecia o primogênito queimado vivo a Baal. Então, você vê que antigamente esse era um deus, né? Mas não sempre foi assim. Esse deus, o nome dele começou a surgir na Fenícia, né? Mas no aramaico ou hebraico, o nome dele significa senhor, proprietário ou marido. Então, quando uma mulher ia casar, era costume chamar o marido de Baal, porque o nome Baal significa marido, né? Bom, meus irmãos, a princípio, o termo Baal não era errado. Até porque, em muitos salmos, né, em muitas palavras, a gente vê que o povo de Israel era considerado como uma noiva, né? E o Salvador era considerado, o Eterno era considerado como um marido, né? Tanto é que a gente tem um exemplo aqui, que está em Salmo 19, versículo 5, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Iá é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Iá é fiel e dá sabedoria aos simples. Então você vê aqui como um noivo, né? O problema disso é o que acontece. Com o passar do tempo, o povo ele começou a pegar ideias de outras nações e começou a pegar uma imagem e falar, não, esse Deus, essa imagem é o meu Baal, essa imagem é o Baal, é o meu marido. Então o Criador se indignou. Ele falou, ele não queria mais ser chamado por esse nome marido, porque eles pegaram uma imagem e começaram a falar que aquela imagem era o marido deles, né? E no caso o Criador fala bem claramente que ele não aceita que o seu nome ou seu título seja associado à imagem de escultura, né? Aqui a gente vê em Oséias, que é o Shuaiá, Oséias 2, versículo 16, o que ele diz? Naquele dia diz o Iá, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Agora você vê a mentira. Olha só como é que isso é, como o texto é mentiroso. Olha só, naquele dia diz o Iá, ela me chamará meu marido? Ora, como pode? E não me chamará mais meu Baal? Ora, se Baal, o nome Baal significa marido, então como é que pode? E aqui embaixo vem afirmando, ó, pois na sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não me fará menção desses nomes. Então aqui ele falou, eu não quero que vós me chames pelo
pelo nome de Baal. Eu quero ser chamado pelo meu nome. Porque eles começaram a fazer imagens de ídolos. Baal Berité, Baal Zebub, Baal Peor. E o Criador não estava querendo, não estava aceitando mais esse título como um título de adoração a ele. Aqui em Aramiaú, conhecido como Jeremias 23, versículo 27, está escrito: os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta a seu próximo, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Você vê hoje em dia, muitas pessoas sabem, outras pessoas não sabem, né? Mas o Criador não aceita o termo Baal, que significa Senhor. Ou seja, ele não aceita esse chamado de Senhor. Muitas vezes nas igrejas, até na Bíblia, a gente vê o nome escrito, mas esse nome foi colocado por pessoas que adoravam ídolos pagãos, né? O próprio Israel adorou várias vezes vários ídolos pagãos, né? E deixou isso escrito. O Criador não queria essa adoração, mas na própria terra de Israel, você vê o próprio termo Israel já não é certo, né? E tem várias terras de Israel com o nome de Baal, e o Criador não queria, não aceitava. Houve batalha entre Elias e os profetas de Baal, mas não teve jeito, e muitos nomes desses ainda continuam naquela terra, né? Por causa do povo. Ou seja, a Bíblia foi modificada. E por causa dessa modificação, por isso que a palavra diz: a letra mata e a inspiração é que vivifica. O homem não pode entrar na letra, ele tem que ser inspirado pelo Criador, né? Antes de existir a letra, antes de ser escrito, o Criador inspirava os profetas. É por isso que está escrito lá em Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Iaú lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade pura que estão descritas nesse livro. Então, meus irmãos, existem muitas palavras que eu não uso nesse livro porque foram colocadas por homens, né? E o Criador falou que a gente queria que nós tivéssemos lábios puros para poder adorar a Ele. E se a pessoa não fosse modificar as escrituras, não haveria esse artigo nas escrituras falando de quem modificaria as escrituras. Porque a palavra diz claramente: onde não há lei, não há pecado. Então, se ninguém fosse modificar, também não haveria essa parte da escritura que fala claramente que se alguém tirar, é porque já sabia-se, o Criador que sabe de todas as coisas sabia que ia haver modificação. Como vocês têm visto em toda essa palestra, né, que nós estamos dando, né, que houve sim mudança, infelizmente. Então, a gente pode falar Senhor, assim, para o pai, para uma mãe, mas não é um termo adequado para o soberano dos exércitos, para o eterno. Dentro da crença de Baal existia ainda El, o Deus Pai, e Acera, a deusa mãe, né? Ainda Astarte, e no Antigo Testamento também chamada de Astarote ou Astarete, a divindade feminina de Baal. Então, ou seja, El é uma divindade que era o pai de Baal, né? Hoje em dia a gente vê muito Daniel, né, Ezequiel, né? Só que essa é uma divindade fenícia, era pai de Baal e logicamente não poderia ser adorado. Tanto é que você tem, por exemplo, lá no princípio o nome de Abel, que muitas vezes é traduzido como vaidade, porque a palavra Abel dá o sentido de beleza, porque era um Deus muito formoso, né? E você vê lá em Lucas 1, versículo 5, que Abiá, Zacarias, que era pai de Elmanã, conhecido como João, ele era da ordem de Abiá, porque por causa que o primeiro sacerdote a entrar naquele horário, nos turnos de Salomão, ele era chamado Abiá. Então aquele horário passou a ser chamado a ordem de Abiá, só os descendentes de Abiá poderiam entrar naquele horário, né? Ou seja, você vê que em Lucas 1, versículo 5, a palavra Abiá é um contrapeso à palavra Abel lá do Gênesis. Ou seja, a palavra Abel é uma corrupção da palavra Abiá. A palavra Abiá significa
Iá é meu pai. E aqui continuando, né? Baal era adorado nos lugares altos de Moabe desde os dias de Balaão e Balaque, número 22:41, nos tempos dos juízes, tinha altares dentro dos limites dos israelitas. Aqui me falando dos capítulos e versículos. Quando o rei Acabe casou-se com Jezebel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, o culto a Baal quase suplantou o culto a Yaú. A luta de vida e morte entre as duas religiões culminou no alto do Carmelo, quando o profeta Eliaú enfrentou os profetas de Baal, que nessa ocasião foram todos mortos, mas em breve ressurgiram de novo, até que Yaú, que é Jeú, fez nova matança deles. Capítulos e versículos mostrados aqui. Por esse tempo, a adoração a Baal teve novo impulso no reino de Judá, pela influência de Atália. Atália é uma profecia muito interessante de Atália. Talvez depois eu possa falar sobre isso, mas vocês já podem ter uma noção da palavra Atália com a palavra Itália, né? Mas não vou falar sobre isso agora. Filha de Jezebel, mulher de Jorão. Mas o povo da terra entrou no templo de Baal, derrubou seus altares, fizeram as suas imagens em 1000 pedaços e mataram Matã, sacerdote diante do altar. Mais tarde reviveu nos dois reinos de Judá e Israel o culto idólatra a Baal. Acais mandou fundir estátuas de Baal. Ezequias promoveu uma reforma que Manassés anulou, levantando altares a Baal. Josias destruiu todos os vasos feitos para Baal em Jerusalém e fez cessar o seu culto. Jeremias e os demais profetas proferiram veementes denúncias contra essas apostasias. Esse culto idólatra era acompanhado de ritos lascivos. Os pais sacrificavam seus filhos, passando-os no fogo, e ocultavam as imagens de Baal. E esse deus estava associado a Astarote, nas proximidades do seu altar, com frequência uma imagem da deusa Acera. Não se confundir esse Baal com o deus babilônico Bel, apesar de dois serem adorados no mesmo modo, com a mesma significação. Ou seja, como Baal se chamava Senhor, né? E era adorado na Fenícia. A Fenícia era ocupada pelos fenícios, cujo reino era Sidom, né? E não era só Sidom, era Tiro, Sidom, e existiam várias cidades e estados. Muitas dessas cidades e estados, ou quase todas, tinham seu próprio Baal, né? Então tinha o nome Baal daquela cidade tal, ou Baal daquela localidade naquela cidade. Então temos aqui vários títulos que eram de Baal. No caso, Baalat-Beer, possuidor do poço. Tem Baal-Berité, senhor da aliança. Baal-Gad, senhor da fortuna. Esse senhor da fortuna, vocês viram agora que a gente estava falando Gideão, varão valoroso. A palavra Gide ou Gad significa fortuna. Vê que o Malaque falou para Gideão que ele era um varão precioso. Até porque o nome Gideão, que é Gideão, que a palavra An no final, que aponta povo, um povo precioso, era o significado do nome de Gideão. A gente vê aqui, nessa passagem aqui, que significa Baal-Gad, que significa Senhor da Fortuna, né? Baal-Anã, Baal Gracioso, Baal-Azor, Senhor de Azor, Baal-Hermon, Senhor de Hermon. E a gente vê vários e vários deuses, né, associados a esse nome. Baal-Meon, Baal-Zephon, Baal-Zebub, que significa Baal das moscas, né?
Também mosca aponta a morte, por causa quando o ser morre, né, vem logo as moscas, né? Baal Peor, ou seja, uma infinidade de deuses, né? E todos eles com significado de Baal. Voltando aqui, Jerubbaal, né? Então, quando você pega um dicionário e você vê Jerubbaal, eles dividem isso em Jeru, né? Que significa contenda, e Baal, que Baal contenda, né? Esse é o nome que eles costumam dar como significado. Mas não é uma confusão, por quê? Porque existe uma cidade, que vocês conhecem bem, chamada Jerusalém. Jeru, que é a mesma coisa que Jerubbaal, Jerusalém, né? Temor a Deus, né? Você não vê o nome Deus no nome de Jeru, né? Não tem. Teria que ter a partícula do nome de Deus, no caso, né? E Shalem, que significa perfeição, né? Daqui nesse dicionário online, né? Mas a gente sabe que o nome Salem, né? Melquisedeque veio da cidade de Salem, que significa paz, né? Então a gente sabe que a cidade de Jerusalém aponta a paz. Mas como poderia ser a cidade de Jerusalém significar a paz, contenda da paz? Porque a palavra Jeru, pelo dicionário, significa contenda, né? Então tem uma confusão aí. Como a gente desenrolar essa confusão? Vamos então ver o texto original, né? O texto mais antigo, para a gente ter uma noção desse nome. Aqui a gente pode pegar em Isaías 10, versículo 18, né? Isaías 10, versículo 18. Aqui você pega as primeiras partes, alguns nomes já estão traduzidos, outros não, mas a gente já tem uma noção do que está escrito aqui. Por exemplo, a palavra Bayun significa Ba naquele, a palavra Yun significa dia, né? Você vê aqui o I, o Y, o U e o M significando Yun. No hebraico é Ion, né? Dia, naquele dia. Aí você vê aqui, continuação, Ukabut Yahu, Ukabut Yahu, Ukaramalu, Manafash, Uad, Bashar, que significa a glória da floresta, do campo fértil, do sopro até a carne. Ou seja, você vê aqui a palavra Ukabut, que significa a glória, né? Yahu, esse nome floresta, né? E Karamalu, que significa campo fértil. Agora, esse ponto do Yahu, que está aqui, você vê o I, você vê o A. Esse AH, ele é falado de uma maneira mais tônica, né? Quando ele tem isso daqui, porque ele tem o A e o H junto, Iar. E tem o R aqui, né, para dar o som de Ru, e o U, Yahu, né? Então você vê que Jeru, ele se originou desse nome aqui. Por que Jeru se originou desse nome aqui? No hebraico é Yerro, né? Você vê que aqui claramente se você for pegar essa letra, ela significa um A e um H. Essa palavra aqui significa floresta. Então, quando o povo ele ia fazer adoração, como eu falei, Baal, existia vários Baal. Baal do monte, Baal Berité, Baal Zebub, né? Dependendo de onde você ia adorar, ou do aspecto que Baal, no caso Baal Zebub, Baal das moscas que apontavam a morte, né? No caso aqui, ele ia se adorar da onde? Na floresta, no bosque. Então é por isso que ele era o senhor da floresta, o senhor do bosque. Daí vem esse nome Yahu, né? Aí você vê, isso daqui está no livro de Isaías, né?
aí é só você pesquisar lá no site do Pergaminho do Mar Morto, eu vou deixar na descrição. Y-A-H-R-U, Yarro. Caramalu, que significa campo fértil. Do sopro, né? A palavra ma significa do. Nafash significa sopro, também traduzida como espírito, né? Uad, até. Bashar, que significa carne. Você tem até aqui, você tem o B, o Shin e o R, né? E você tem aqui o nome também de um homem muito famoso hoje em dia, que é o Bashar al-Assad, né? Como você vê que o árabe e as línguas todas elas se misturam, por quê? Toda a língua do tronco semita. Por quê? Porque a palavra Bashar significa carne, al-de, e Assad significa leão, carne de leão, né? Essa palavra também é traduzida como corpo. Do sopro até o corpo, ou do sopro até a carne, né? Então vamos continuar aqui. Você vê esse termo aqui, ó, e será, né? Que é o aya. Quando você vê uma expressão que fala sobre o verbo, né? Aconteceu, ser, você sempre encontra o nome Iá. Porque é o Iá que faz, o Iá é que é. Sem o Iá não existe vida. Ele que cria, ele é o criador. Então você vê aqui, e será o Aya, né? E será o termo que é utilizado aqui. Quando você pega aqui no Isaías 10, versículo 15, né? Você vê Shar, a palavra Shar, o Shin, o A e o R, Shar, que significa resto. A palavra As, que significa árvore, árvore. E a palavra Yahu, de novo, né? Apontando floresta. A palavra Massafá, essa é um detalhe muito importante. Por quê? Porque eu não encontrei na minha Bíblia a palavra Massafá, ou seja, em livro, né? Lá você vê toda essa expressão, o resto das árvores da floresta, até o menino poderá contar, mas você não vê a palavra livro. Essa palavra só está aqui nos Pergaminhos do Mar Morto. Eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade, né? De ler no original. Aí aqui, para completar, Iayu, como eu falei, tudo que é verbo, a maioria dos verbos é falado com o termo do Iá, né? Iayu, que significa poderá, unar, menino, Iakatabi, contar. Ou seja, como fica tudo, fica assim. O resto das árvores da floresta em um livro, no caso, né? Poderá um menino contar. Esse livro provavelmente é a palavra, né? Que a palavra diz: existirá crer, né? Nessa terra quando o Salvador voltar, né? Então vai ser muito poucas pessoas que, muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? Mas o fato é que essa palavra Yahu, ela significa floresta, né? Ela significa floresta. E a palavra Baal significa senhor, ou seja, o senhor da floresta, né? Quando a gente vê, por exemplo, o nome, esse termo, a gente não vê só nesse aspecto, né? Vamos ver outra palavra? Vamos ver outra palavra que está nesse mesmo texto, mas aqui embaixo. Eu dei uma ampliada para ficar para melhor compreensão. Aqui em Isaías 10, versículo 32. Olha só. Aúde. Ayum. A palavra até, né? Aúde até. Ayum, aquele dia, né? Ayum. Em Nabi, ou seja, Ba
Nabi, que significa em Nabi. La-Amud, né? Yanuf, Iadiu, Arbate, Sium, Gabate e Yarushalim. Yarushalim. Então, o que significa essa expressão? Ela significa e naquele dia, em Nabi, né? Que é um termo que significa profeta, né? Mas no caso é o lugar, é um lugar chamado Nabi, acenará com sua mão no monte da filha de Sião, no outeiro de Jerusalém. Agora veja bem, essa palavra aqui, ó, Jerusalém, como Jerusalém está escrito? Olha só. A palavra, eu vou ver se eu escrevo aqui. Você vê aqui, né, o termo que é utilizado hoje em dia e como era no passado, né? Você vê que praticamente são as mesmas letras, né, com pequenas modificações. Aqui, em vez do J, você tem o Y, porque você sabe que no hebraico antigo, nem no aramaico, tinha J. Você pega o A e você tem um A aqui entre o R e o Y e o R, né? O R está aqui normal, o U aqui também está, o X, que é o SH, aqui só aparece o S, o L, o I, que aqui aparece um E no lugar do I, mas vê aqui que é claramente um I. Então, o que acontece? Daí que vem o termo hierossolemita ou hierossolemitano, que é uma pessoa que mora na cidade de Jerusalém, né? Vem dessa palavra. Essa palavra aqui, ela é Yarushalayim. Yarushalayim. A palavra Shalim significa paz, né? E a palavra Yaru, ela deve significar cidade, né? O termo mais próximo que eu consegui encontrar, o termo Ir, né? Ele significa cidade. Não obstante a isso, né, que existe muito até a falar sobre o significado, você vê duas palavras com R, né, uma Yarushalim, né, e você vê lá em cima a palavra Yahu, que significa floresta, né? Então é por esse motivo, né, que o nome do Eterno não tem esse R que é colocado, né? Pelo menos você vê que claramente que existem duas palavras com R, né? E também como na língua primitiva não haveria necessidade de colocar o H no lugar de R, porque já existe um R na própria língua, né? E você vê também que, como lá no passado, os fenícios foram os primeiros a escrever, a maioria da tradição era passada de forma oral, né? Então, se o nome do Salvador, como você vê no nome do Salvador, Aleluia, né? Matias, Ezequias, Josias, você vê que a partícula menor, ela sempre é Iá, ela nunca é Iar, no caso. Até porque a palavra Iar significaria floresta, né? Ou árvore. Então, você vê que esse é um dos motivos, é um motivo fundamental, é um dos, né? A gente ainda pode perguntar para os nossos ancestrais como eles falariam o termo hoje, que vocês ainda vão ver mais para frente, né?